Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para a leitura, para a continuação da leitura do nosso livro Peso das Dietas. A gente vai partir desse ponto, o poder do cérebro. E vamos lá! No mundo atual, muitas informações vendem o conceito de que o corpo é controlável. É só fazer o que alguém recomenda ou pagar pelo que deseja e você conseguirá o corpo dos seus sonhos. Sendo o corpo um material que podemos controlar ou modelar, tudo é só uma questão de controle. Força de vontade, disciplina e dinheiro, não é? Não é. O nosso corpo é vivo e o tempo todo o cérebro está ajustando dentro de você os metabolismos, os hormônios, as taxas de gordura, de glicose, etc. Para ajudar você a sobreviver neste mundo, no seu mundo. Só que o seu mundo mudou muito em poucas décadas. E a biologia do nosso corpo levou milhares de anos para se desenvolver. E isso com outras perspectivas. Primeiro, era difícil achar alimentos. Segundo, quem tinha uma gordura armazenada no corpo sobrevivia melhor. Hoje vivemos em um mundo diferente, porque a oferta alimentar é grande e está em todo lugar. E acima de tudo, é muito nova, muito industrializada. E nesse mundo de agora, o desejável é ser magro. Assim, a gordura é vista como algo feio e não desejável. Mais um capítulo aqui iniciando. O cérebro controla tudo. Em 2007, um artigo da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, sobre o controle hormonal do apetite chamou muita atenção, porque deixou claro que a regulação do peso corporal é um processo altamente complexo e regulado centralmente pelo cérebro. Durante anos, nos ensinaram que tudo é uma questão de controle do que comemos, de quanto comemos e do quanto gastamos energia. Agora vem a informação do que como comemos é tão importante quanto o que comemos. O corpo não é controlado com tanta facilidade, não é uma questão só de força de vontade e conhecimento de nutrição ou suplementos. Você tem que aprender a escutá-lo, a senti-lo, a entendê-lo e respeitá-lo, para mostrar a ele que você está bem, não sob um ataque ou vivendo uma época de falta de alimentos. Assim, ele não precisa armazenar gordura para proteger você. Tudo bem, estou simplificando bastante as coisas aqui, mas basicamente é isso que digo para as pessoas que me procuram e elas entendem muito bem. Por quê? Porque geralmente entram no consultório com alguma queixa de peso e normalmente estão estressadas, cansadas, frustradas e têm uma longa história de luta contra o peso. Quanto mais você tentar controlar e obrigar o seu corpo a ir num caminho que não é o equilíbrio para ele e que leva você a correr risco de alterar sua saúde, mais vai assustar o seu corpo e o seu cérebro. E com isso, você pode correr o risco de ter uma flutuação do humor e ganho de peso maior do que era a sua genética. Você se lembra da pesquisa com os gêmeos idênticos? O gêmeo que fazia dietas tinha mais peso, lembra? Outro fato interessante, alguns anos atrás conversei com uma japonesa sobre como os lutadores de sumô eram muito maiores do que o padrão japonês. Perguntei como eles são escolhidos, que critérios usam para treinar nesse privilégio de ser um lutador de sumô. Será que escolhem crianças já obesas? A resposta me surpreendeu. Ela me contou que não, que as escolhidas são crianças magras e praticantes de esportes, mas que depois se fazem engordar. Mas como você faz para engordar alguém assim? Perguntei. Ela respondeu que, na verdade, os lutadores vivem sob um ritmo de privação e excessos. Têm direito a comer só 2 vezes ao dia e, quando comem, comem até não conseguir tomar mais nem uma gotinha de água. Esse processo engorda mesmo. Não é isso que estamos fazendo nesses ciclos de dieta e fracassos? Vamos refletir sobre o nosso cérebro. Lembre que temos duas partes distintas. Uma parte frontal e pequena, o córtex, que é a parte educada, inteligente, que conhece a sua língua,
e às vezes outras línguas estrangeiras e sabe muita coisa de nutrição. A outra parte, que vamos chamar de animal, é o instinto. Aquela parte que não controlamos e que na verdade existe para nos ajudar a sobreviver. Essa controla mais de 80% do nosso comportamento. Quanto mais você aprende a escutar e respeitar esse cérebro animal, mais você lhe envia um recado dizendo que está bem. Estresse. A nossa vida de hoje é estressante, mas nem todos nós necessariamente vivemos esse estresse internamente. Alguns de nós sabemos lidar com o estresse sem invadir o próprio bem-estar. Mas que tipo de estresse ocasiona ganho de peso? Hoje está muito claro que são muitos os fatores que fazem uma pessoa ganhar peso. Eu nem conseguiria enumerar todos aqui, mas veja que coisa interessante, não é só comendo demais e sendo sedentário que a pessoa ganha peso. Existem muitos outros fatores, é por isso que é muito importante conhecer a história e o estado de saúde de cada um para entender o que pode acionar o ganho de peso. Entre esses fatores está o estresse, cuja origem pode começar na história da pessoa, como na infância, se ela sofreu abuso ou alguma agressão física ou moral, se toma medicamento, se tem desequilíbrio hormonal, falta de sono, se pratica exercício físico exageradamente. Sim, não é quanto mais atividade física, mais magro. O excesso de atividade física pode estressar o metabolismo, principalmente devido ao cansaço adrenal. E claro, já falei que a alimentação não adequada, especialmente fazer dieta restritiva, deixa uma pessoa com fome e seu cérebro estressado. Quanto mais o corpo estiver saudável e distante do estresse interno, menos vai precisar armazenar gordura e, por consequência, a pessoa vai emagrecer. Então, evite fazer dieta e maltratar o seu corpo. Por que emagrecer? As pessoas que querem emagrecer têm diferentes motivos para isso. Então, primeiro pergunte-se por que eu quero emagrecer e também por que engordei? Será que o motivo é apenas estético? Afinal, você acha que ficaria mais bonito, feliz ou teria mais sucesso? Ou é por motivos de saúde ou complicações metabólicas? Fazendo um adendo aqui, por mais que as pessoas às vezes digam que elas querem perder peso por questões de saúde, muitas vezes o pano de fundo realmente é uma questão estética, ou às vezes até de distorção da imagem corporal. Porque recentemente eu até postei no meu Instagram, a Preta Gil colocou nas redes sociais dela que ela recebeu comentários, elogios pela aparência dela, porque ela tinha emagrecido. Ai, que legal, olha só quantos quilos você emagreceu, como você tá bonita, coisas assim. Esses comentários fat talk. E aí ela expressou a indignação dela ali na rede social, dizendo que, pessoal, eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque eu estou doente, ela tá passando por um câncer, enfim. E aí ela coloca ali que ela não estava conseguindo se alimentar adequadamente, ela estava com muito enjoo e por isso ela emagreceu. E ali nesse story ela menciona que o quanto esse tipo de comentário é delicado, problemático, né? E faz um alerta mesmo, uma chamada de atenção ali pra gente cuidar com esse tipo de comentário, né? Porque realmente é bem impactante. Se você acha esse assunto interessante, dá uma olhadinha no nosso podcast, no podcast Hora da Fome. E justamente essa semana, na quarta-feira, nós postamos o episódio 19, falando sobre isso, Fat Talk, que é essa conversa nociva, uma conversa que envolve corpo e dieta, ok? Então, vamos voltar aqui para a leitura. Você quer mudar a sua relação com você mesmo ou só quer perder peso? As pessoas que têm um peso saudável, mas não estão satisfeitas com ele e querem emagrecer, vão assustar o corpo. Obrigar o seu corpo a perder peso de maneira brutal e não saudável pode desregular o metabolismo e o próprio peso.
Isso pode fazer com que você passe a vida toda num círculo vicioso de ganhar e perder peso, o famoso efeito sanfona. Se estiver realmente com excesso de peso, é importante fazer uma avaliação com o médico para verificar como está a sua saúde, pois não é necessariamente benéfico querer emagrecer e só focar na balança quando o corpo já está sofrendo com problemas de saúde. Provavelmente, o ganho de peso aconteceu para proteger você, e se concentrar só no peso, sem saber por que está engordando, vai assustar ainda mais o seu cérebro. Já pedi a algumas pessoas que desejavam emagrecer que fizessem uma visita ao médico ou especialista primeiro, antes de pensar em perder peso, porque tinham suspeita de problemas de saúde. Por exemplo, uma mãe de 40 anos estava exausta, tinha um sangramento muito abundante e refluxo permanente. Ela não ia ao ginecologista havia anos e não tinha feito nenhum exame para ver a causa desse refluxo. Ficou desapontada comigo, porque queria emagrecer imediatamente, como se eu fizesse mágica. O primeiro passo é se concentrar na saúde. Peso não é a causa, mas sim a consequência do seu estado de saúde e bem-estar. Eu amo essa frase da Sofia. De vez em quando ela posta ali nas redes sociais dela e eu compartilho, porque eu gosto muito dela, sabe? Eu acho que ela diz muita coisa. Vou repetir. Peso não é a causa, mas sim a consequência do seu estado de saúde e bem-estar. O nosso peso. Quando adultos, o nosso peso não deveria mudar muito. Há duas épocas na vida em que o peso muda bastante. No primeiro ano de vida, ele triplica, e na adolescência, na época do estirão, ganha-se peso e até 20 centímetros em 2 anos. Depois dessa fase, fisiologicamente, o corpo deveria ficar mais ou menos estável, com uma tendência a ganhar um pouco de peso ao longo dos anos, sem contar gravidez, é claro. Nada de ganhar 5 quilos, perder 10, ganhar 15. Esse efeito sanfona não é saudável e é compreendido pelo cérebro como um perigo, um susto. Caso real. Outro dia, atendi uma mulher com pouco mais de 50 anos que me procurou porque não parava de engordar e falou que eu era a última opção para ela. Que responsabilidade, não? Ela me contou que até os 30 anos seu peso foi estável, mas ela queria perder 3 quilos e passou por muitos efeitos sanfona. Depois disso, não voltou mais ao seu peso normal, esse normal entre aspas. Foi engordando, engordando e nunca mais ficou tranquila com os alimentos. Foi, em primeiro lugar, ao endocrinologista e ele receitou uma dieta restritiva e medicamentos para conter a fome, anfetaminas que na época eram comuns para emagrecer. Ela não perdeu 3 quilos, perdeu 10 quilos. Depois de um tempo, ganhou 12 quilos. Começava aí o seu círculo vicioso de dietas, que basicamente é o seguinte: se estou de dieta, emagreço. Depois de um período de alegria, estou emagrecendo. Começo a me sentir cansada e triste, efeito comum da dieta restritiva. Me revolto contra a dieta, já que comi alimentos proibidos, vou comer bastante. Me sinto culpada, me sinto gorda, então vou fazer outra dieta. E hoje está com 30 quilos a mais do que aos 30 anos. Tudo isso por uma vontadezinha de perder 3 quilos para entrar no biquíni. Gente, essa é uma história tão comum. Nossa, muito comum. Caramba. São muitas as pessoas que chegam dizendo que não param de engordar e estão cansadas de fazer dieta. Esse círculo vicioso é vivenciado por muitas pessoas hoje em dia. Pare de se pesar. O que você ganha fazendo isso? Peso e culpa. Acredite e confie no seu corpo. Isso é importante, especialmente para os adolescentes que vivenciaram uma mudança grande do corpo em poucos anos. É normal para uma adolescente ganhar peso e gordura. É saudável. O corpo feminino se prepara para a maternidade e os hormônios femininos precisam de gordura para ser produzidos. Isso aqui é bem delicado, sabe? Por mais que as pessoas elas entendam que fazer dieta restritiva não é o caminho, talvez elas já tenham percebido isso, né? Essa coisa de voltar a confiar no corpo é algo que demanda um certo tempo, não é tão rápido.
E, e às vezes a pessoa tem aquela ânsia de, então eu quero aprender a comer direito, eu quero olhar minha fome e minha saciedade, e eu quero que... Mas no fundo, aquela vontadezinha de que o corpo se modifique em 3 semanas, em um mês, tá ali latente, né? Então assim, é bem delicado, né? É um processo. Qual que é a tendência de olhar para o comportamento alimentar ou como ele influencia o peso e o corpo? Eu acho que já falei isso aqui, mas eu vou repetir porque é importante. Existe uma tendência à estabilização. Então, para quem vive o efeito sanfona, o peso vai estabilizar. Uma tendência à redução. Então, estabilização com tendência à redução do peso. Porque às vezes a pessoa tem aquela expectativa de que, então eu vou para um comer intuitivo, vou olhar para essa questão comportamental e vou ficar com o peso que eu tinha quando eu fazia dieta. Mas vejam, o peso que você tinha fazendo dieta não é necessariamente um peso saudável para você. Tem muitos fatores aí envolvidos, é isso que a gente vem falando a cada semana na leitura do livro. Um peso saudável, um peso adequado para você, não é aquele do cálculo do IMC ideal. Aquele é um parâmetro, assim, estatístico, uma conta que a gente faz no consultório, ou fazia no consultório, para estabelecer ali uma média de IMC. O peso ideal para você é aquele que você consegue sustentar se alimentando bem, tendo uma vida equilibrada, tá? Então, talvez o peso que você considera saudável para você não é o peso que o teu corpo considera saudável. Então, isso precisa ser olhado e analisado. Outra questão importante, a nossa visão, ela vem sendo afetada ou talvez até um pouco distorcida com tanta imagem que a gente vê, sobretudo nas redes sociais, do que é um corpo bonito, do que é um corpo magro. A magreza, ela é relacionada com beleza e normalmente esse corpo que a gente considera bonito, ele já não é, ele muitas vezes não está na faixa de normalidade. Ele já está numa faixa de baixo peso. Sim, abaixo do peso. Muitas vezes esse corpo que a gente olha e acha bonito, esguio, aquela pessoa com aquela barriga chapada, muitas vezes, se a gente for olhar os dados ali dessa pessoa, a gente vai descobrir que essa pessoa está abaixo do peso, abaixo daquele IMC 18,5. Então, assim, é delicado. A gente precisa refletir sobre o que realmente é beleza, sobre o que realmente você está vendo quando olha no espelho. Por falar nisso, em distorção de imagem corporal, nós teremos no nosso podcast Hora da Fome, daqui a algumas semanas, a participação de uma profissional que trabalha nessa área, então vai ser bem bacana. É a Bianca Turm. Não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, mas a gente já tem agendado com ela para fazer a gravação do episódio falando especificamente sobre distorção de imagem corporal. Acho que vai ser bem legal. Voltando para o livro. O adolescente ganha músculos pelo próprio efeito dos seus hormônios. Tudo isso é um processo que leva tempo. É melhor deixar o corpo chegar lá aos poucos, sem forçá-lo com dietas restritivas, exercícios puxados, suplementos ou hormônios. Na adolescência, o corpo passa pela maior mudança de toda a vida. Essa mudança leva tempo. Na adolescência, meninos ganham músculos e meninas ganham gordura. Não é injusto, é natural. Você não é um fracasso, só está refém da sua culpa, do mal-estar e da baixa autoestima, porque o princípio que está seguindo, de que tudo depende de força de vontade, é errado. Emagrecer não é força de vontade, mas bem-estar e saúde. Mudanças são difíceis. O caminho é procurar progredir na boa direção. Sempre dá para melhorar. Não se coloque metas inatingíveis, não se enxergue como um fracasso.
Retome o amor por você próprio, volte a se respeitar e não tente ser outra pessoa. Em vez de tentar controlar o seu corpo, dance com ele. A chave é resgatar sua percepção de fome e saciedade para comer conforme a sua necessidade. Parece assim tão... talvez pareça para algumas pessoas, ai não, mas não pode ser só isso. É só resgatar a percepção de fome e saciedade? Gente, isso é um trabalho que leva semanas trabalhar no reconhecimento da fome e da saciedade. Até porque muitas vezes tem questões que antecedem isso daqui. Porque dentro do consultório, a gente vai receber o paciente, vai olhar para ele, vai olhar para a rotina e para todas as questões que ele traz e vai traçar uma forma de condução ali, como vai ser o tratamento. Então, sim, a fome e a saciedade fazem parte desse processo, mas tem outras questões que a gente também precisa olhar, né? E algumas práticas que a gente faz. Então, não é só porque a gente conhece, porque quando o paciente recebe aquela informação, às vezes ele diz, mas eu já sei, mas ainda assim, às vezes é difícil colocar em prática. Por quê? Porque ter o conhecimento não significa que automaticamente a gente vai conseguir incorporar ele plenamente, inteiramente na nossa rotina. Então leva um tempinho, mas assim, super vale a pena. A gente vê assim, recebe, né, os relatos dos pacientes falando o quanto ter essa consciência ou começar a aprofundar dentro desse conhecimento traz paz para a relação com a comida. É muito bacana, assim. Então, sim, eu vou ler essa frase novamente. A chave é resgatar a sua percepção de fome e saciedade para comer conforme a sua necessidade. Como o cérebro percebe a perda de peso? Diferente de você, com certeza. Antigamente, como já comentei, quando alguém encontrava um amigo ou familiar na rua, a conversa girava em torno do tempo. Bom dia! Que dia lindo! Hoje isso mudou. Bom dia, você emagreceu. Ou bom dia, você engordou. Essa preocupação sobre engordar é muito exagerada e leva a uma gordura a que ela coloca como gordura fobia, não saudável. Hoje a gente chama normalmente de gordofobia, né? Mas acho que aqui ela quis dizer realmente gordura fobia mesmo. Muitas pessoas não pensam em outra coisa, como se perder peso fosse a luta da vez. Essa preocupação com a gordura vai contra o seu próprio instinto de preservação. Você está lutando contra o seu cérebro, o cérebro animal, né? Que ela coloca animal entre aspas. Para quem a gordura é uma proteção. É muito melhor colaborar com o seu equilíbrio e deixar o corpo decidir se se sente bem e com saúde do que exigir uma perda rápida de peso. É um caminho mais tranquilo, não vai deixar você fazer uma guerra contra seu corpo e seu cérebro. Vai ganhar mais paz e uma vida mais tranquila em relação ao seu corpo e à sua alimentação. Uma pessoa que tem sobrepeso precisa se perguntar o motivo por ter ganhado peso e saber que não há uma solução só. As dietas atuais fornecem a mesma solução para todas as pessoas: fechar a boca ou retirar grupos alimentares, como carboidratos, por exemplo. Mas já vimos que isso não funciona. Cada um tem um metabolismo, uma história, uma razão diferente para estar com esse sobrepeso. No meu consultório, o mais difícil é explicar isso às pessoas, já que já tiveram uma experiência de perda de peso rápida e sensação... eu me perdi, vou voltar. No meu consultório, o mais difícil é explicar isso às pessoas que já tiveram uma experiência de peso rápida e sensacional e ficaram com a impressão de que conseguem controlar super bem o corpo. Mas esse momento de vitória foi uma ilusão e nunca permaneceu de maneira sustentável. Pior ainda são as mães que fixam na cabeça quanto seus filhos deveriam pesar. Isso é realmente bem nocivo. Essa pressão já na infância, a gente vê isso também bem comum. Caso real.
Isso me lembra uma mãe muito preocupada ao ver a filha de 15 anos ganhando peso. Ela me falou que o peso da menina tinha que ser 55 quilos, mas que ela já estava perto dos 65 quilos. Quando investiguei a história, descobri que a menina tinha passado por uma dieta muito rigorosa, sem carboidratos, alguns meses antes e que tinha mesmo emagrecido muito. Os 55 quilos era o peso que ela chegou ao longo da dieta. Só que 2 meses depois começou a ter compulsões intensas por chocolate e doce e eram incontroláveis. A menina só engordava e a mãe estava muito triste e com raiva por causa da falta de controle da filha. O mais difícil de tudo é explicar o que é uma compulsão para alguém que nunca vivenciou ou estudou o mecanismo. Muitas vezes uso a metáfora da respiração, quando quero explicar para os pacientes ou até para a própria pessoa não ter culpa dessa perda de controle assustadora. Quando paramos de respirar, podemos segurar o ar por um tempo, mas de repente vem uma inspiração salvadora que está além do nosso controle. Isso ajuda a entender que a compulsão é um impulso devido às restrições e está muito além da força de vontade. A pessoa precisa de ajuda para sair desse círculo vicioso. Pense bem, nas suas vitórias de emagrecimento, quanto tempo elas duraram? Você precisa se convencer que é uma miragem, uma quimera e que o corpo não vai aceitar e nem permitir que perdure. Precisa olhar para o seu problema com paciência e ver a perda de peso sustentável como uma perda que ocorre devagar e com saúde. Eu sei, não é fácil nesse mundo de consumo, que basta pagar para se ter o que deseja. A nossa pressa é muito grande. Quanto mais tempo o metabolismo for agredido com alterações de saúde, alterações metabólicas, estresse, dietas e medicamentos, mais tempo você ficará nesse círculo vicioso do efeito sanfona. Mais tempo vai levar para perder peso e atingir um peso saudável. O primeiro foco é parar de engordar. A beleza do nosso metabolismo, do nosso corpo, dos nossos genes, é que eles são muito plásticos, ou seja, tem a possibilidade de mudar e sarar. O corpo é fantástico. É só retomar uma relação mais tranquila com ele e você vai sentir a sua vida com boas surpresas e qualidade. É só retomar uma relação mais tranquila com ele e você vai sentir a sua vida com boas surpresas e qualidade. Pensar que é gordo aumenta a propensão a ganhar peso. Converse com seus adolescentes sobre isso. Uma pesquisa recente que acompanhou jovens durante 11 anos mostrou que adolescentes com peso normal, mas que se viam gordos, são mais propensos a ganhar peso, especialmente as meninas. Ver-se gorda, mesmo não sendo, pode realmente fazer com que os jovens com peso normal se tornem obesos quando adultos, disse Konrad Kuipers, pesquisador da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. As normas de peso para as sociedades devem ser alteradas para que os jovens tenham uma visão mais realista do que é normal, continua Kuipers. As escolas deveriam conversar com as crianças sobre o que são formas normais do corpo e mostrar que todos os corpos são bonitos. Ao mesmo tempo, é importante que a mídia deixe de apresentar o corpo magro como o ideal perfeito, porque não é. A pesquisa que analisou a relação entre pesos reais e pesos percebidos em adolescentes observa que uma das explicações pode ser a adoção de atitudes não saudáveis na tentativa de perder peso. Os jovens que se veem gordos, muitas vezes, mudam seus hábitos alimentares, pulando refeições ou fazendo dietas, por exemplo, para perder peso. Essa variação de atitude pode gerar um ganho de peso ao longo do tempo. Pode parecer difícil ajudar seu filho ou sua filha a aceitar o próprio corpo quando tantas forças culturais dizem que precisam ser mais magros, mais musculosos, mais bonitos, mais perfeitos. Aqui o perfeito entre aspas. Se você não tiver certeza de por onde começar, pergunte-se sobre sua alimentação e seu peso e o exemplo que você dá ao seu filho. Lembrando, pessoal, que a criança
ela se liga muito mais ao que você faz do que ao que você fala. Então, essa contradição entre fala e prática não dá, tá? O exemplo é a melhor maneira de ensinar hábitos de vida saudáveis. É importante conversar com os adolescentes e ajudá-los em casa a não entrar na espiral do efeito sanfona, de perder e ganhar peso, evitando a mentalidade de dietas. Deixe o ambiente da casa mais saudável e agradável, porque o mundo exterior realmente difícil de mudar. Pessoal, vamos parar por aqui hoje. Nós vamos retomar na semana que vem, na página 131, num capítulo novo. E a fome? O que é a fome? Então, nos vemos na semana que vem. Espero que você tenha curtido essa leitura. Compartilha aí com quem você acha que vai gostar. E um super beijo. Até sexta-feira que vem. Tchau!